Olá! Estamos de volta para o nosso quarto e último episódio, com um dos temas que é a resultante de tudo que a gente falou e um dos aspectos mais importantes que eu adoro falar para todo mundo, que é o resultado de uma gestão eficiente, que é justamente o nosso bem-estar nesse meio tempo, né? Que é a gestão do estresse, o autocuidado, porque tudo que a gente faz na vida, a gente vai somatizar nas nossas emoções, nas nossas atitudes, na nossa saúde. Então, hoje, o que eu vejo como grande vilão da gestão do tempo é tudo que ele vai te trazer de negativo que a gente acaba achando que não é disso que ele vem. Né? Ele vem de outras coisas, é assim mesmo, sempre foi assim. Foi assim com a minha mãe, foi assim. Até que alguém pare, analise e entenda que tem uma maneira melhor de ser. Né? Então, quando a gente fala hoje de estresse, por isso que eu falo que todos os assuntos são bem pragmáticos para mim, porque eu passei por esse processo. Então, se você me perguntasse por que eu escolhi falar de gestão de tempo, eu falo que ele que me escolheu. Porque desde os 15 anos eu tenho uma rotina muito agitada de trabalhar, estudar. Então, quando você faz as coisas sem a gente conseguir entender como é o processo, a gente só vai fazendo porque precisa fazer, a gente também colhe os resultados negativos. Então, eu já tive um momento de muita queda de cabelo, de insônia, de enxaqueca, de eu não identificar de onde que vinha, porque as minhas ações eram muitas ações frenéticas, sem valor nenhum agregado. Eu estava fazendo favor demais para as pessoas que não estavam convergindo com os meus objetivos. Eu estava fazendo coisas demais porque a gente tem uma tendência a achar que ser produtivo é fazer tudo que chega até a gente. E ser produtivo é você fazer aquilo que foi determinado a ser feito. Então, se você tem um planejamento de vida, você produzir ele até que ele seja concluído com satisfação, com perfeição, ou pelo menos do jeito que deu, isso é ser você ser produtivo. Né? Então, eu mesmo tinha essa ideia errônea antigamente, né? Então, eu acabava me sobrecarregando de coisas que nem eram problema meu. Sobrecarregando a minha mente, sobrecarregando o meu corpo físico, sobrecarregando isso, acabava gerando não só o estresse físico, mas aumento de peso, indisposição. Então, essa gestão do estresse, ela é essencial pra gente. Hoje a gente tem, infelizmente, né, uma estatística de burnout cada vez maior. As pessoas estão tendo muitos problemas psicológicos vindo dessa pressão que o dia a dia traz. Então, quando a gente começa a falar de procrastinação, a gente entende que ela está inserida dentro de um universo muito maior. Novamente, essa análise que a gente comentou lá no primeiro episódio, ela é crucial para você. Né? Então, o que te estressa? Em que momento que te estressa? O que está me estressando é a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. Existe sempre uma resposta, uma alternativa e uma prática inteligente. Então, eu brinco com todo mundo para ficar bem claro e bem simples para compreender. Bolo é bolo, né? Todo mundo vai fazer bolo, mas a gente tem um método para fazer bolo. Eu vou pré-aquecer o forno, vou juntar meus ingredientes, vou escolher o sabor, se vai ter cobertura, se não vai, qual é o tamanho do bolo, vou pegar os ingredientes e vou fazer. É um processo que eu levo aí de 40 a 1 hora no máximo para fazer. Começa a fazer esse processo sem método. Então, você começa a fazer o bolo e aí você descobre que não tem a manteiga. Você vai parar todo o seu processo, vai lá no supermercado para comprar manteiga. Aí, quando você voltou, não, mas eu queria fazer de cobertura e eu não comprei o leite condensado. E acabou o gás. E eu não botei para aquecer. O bolo já está pronto, agora eu vou ter que esperar o fogo aquecer para fazer. Eu botei na temperatura errada, queimou. Eu botei na temperatura errada, ficou cru. Eu tirei antes do tempo. Entende quantas variáveis que a gente pode ter dentro de um processo que não está dentro de um método. E do mesmo jeito que às vezes eu falo com a pessoa, também entende que isso não tem nada a ver com a sua habilidade de cozinha? Qual o problema quando a gente começa a falar de procrastinação, de gestão do tempo, a pessoa pegar e trazer aquilo para ela? Então eu sou incapaz, eu não tenho condição, eu não tenho intelecto. Isso não tem nada a ver com a nossa capacidade individual. Então, eu sempre brinco com os meus clientes, não é pessoal, despessoaliza esse negócio, porque é sobre o método que a gente está falando. Então, por que a gente está tocando nesse assunto? Porque se você é uma pessoa que já está com estresse, que você já está se sentindo pressionada, que você acha que não é produtiva, e a gente começa a falar do monte de coisa que deveria ter sido feita e a gente não está conseguindo desenvolver, nossa primeira reação é trazer isso para o coração. Isso não tem nada a ver com a gente, nem com a sua capacidade individual, nem com o seu intelecto, nem com a sua força, nada a ver. Tem a ver com a falta de utilização de métodos. Né? Então, do mesmo jeito que a pessoa pode ser uma exímia cozinheira e o bolo dela ser errado porque ela não se planejou. Uma pessoa que fez um planejamento e não sabe cozinhar, seguindo ali a receitinha, vai fazer um bolo bom, porque ela utilizou o método que estava lá.
O que eu quero dizer com isso? Não adianta só a gente ter talento, a gente tem que saber desenvolver da melhor maneira. A gente pode até não ter talento, mas o fato de a gente desenvolver da melhor maneira vai desenvolver o talento da gente. Agora, se você é uma pessoa que tem talento e utiliza os métodos certos, aí a sua evolução é exponencial, né? Então, eu sempre falo que a nosso maior trabalho é sempre na mente das pessoas, porque braço e perna não tem crescimento exponencial. Eu posso tentar pegar lá na parede e não alcançar, mas a minha mente não. Então, o que eu me propor a evoluir, a trocar o conceito, a abrir minha cabeça, a desenvolver outros métodos, isso vai se expandir de uma maneira enorme na minha vida. Então, a gente precisa entender que o autocuidado, ele não é não é desejável, ele é essencial, porque a gente precisa ser autogerenciável em tudo, até na nossa própria saúde. Né? Então a gente precisa entender quais são os processos que estão despertando a minha ansiedade, que estão despertando a minha raiva, o meu controle emocional, a minha tristeza, a minha fadiga. Então a máquina, o corpo da gente é uma máquina. Se a gente sobrecarregar, ela vai desligar e vai parar de funcionar também. Então, se a gente tiver esse autogerenciamento, inclusive na nossa saúde mental e física, a gente vai conseguir aí realmente entender o que é gestão do tempo, o que é produtividade, o que é cuidar da procrastinação. Então, quando a gente fala que a procrastinação precisa ser combatida quando está em excesso, não é porque eu só quero que um funcionário seja mais produtivo, eu não quero que a dona de casa saiba desenvolver melhor as coisas na vida, ou que um estudante consiga cumprir o cronograma escolar dele. Eu quero dizer que ele precisa cuidar da saúde mental dele. Eu preciso dizer para ele que ele precisa sentir um indivíduo que ele está convergindo, sim, as atividades que ele está fazendo na vida dele para o que ele quer, para o que ele planeja, mas que ele está curtindo esse processo. Ele está sendo um processo evolutivo para ele está se enxergando dentro desse processo, né? Então, se eu falo para você, olha, cuidado com esse estresse, e você não me ouve, o seu corpo vai começar a te dizer a mesma coisa, né? Eu brinco muito que cabeça que é muito produtiva, como a minha maior dificuldade era dormir. E eu entendi como que a falta de sono foi uma vilã na minha vida durante muito tempo. Então, se eu consigo desenvolver até onde eu consigo desenvolver, mesmo carente de cuidados, imagina o que a gente consegue quando a gente acerta isso. Vocês não têm noção do quão produtivo vocês podem ser se vocês tiverem uma boa noite de sono. Do quão produtivo a gente consegue ser se alimentar melhor, se a gente fizer exercício, se a gente se rodear de um ambiente que não seja tóxico, se a gente conseguir fazer escolhas emocionais positivas pra gente. Então, por que você está falando de tudo isso ali? Não era só procrastinação? Mas a procrastinação ela é só o efeito. A gente precisa saber cadê a causa dela, né? E a gente não procrastina sonho. Eu estava até comentando com a Marileia antes do episódio, a gente procrastina tarefa. Só que as tarefas nos conduzem aos sonhos, às nossas metas. Então, é um meio termo complicado você entender até onde você pode deixar aquela atividade para depois, até onde aquilo virou uma coisa massiva na sua vida que está te segurando. Então, o que é que está te impedindo? Eu já atendi muitas pessoas que tinham medo do sucesso. Tinha medo de se sentir realizado porque aquela não era a realidade da família que ela vinha. Olha como é que estava o emocional daquela pessoa em relação aos próprios desejos. Ou então era a pessoa que tinha medo de crítica da internet, mas eu vou aparecer, vou mostrar a cara. Não tem outro caminho, a gente tem que fazer. Eu faço uma analogia que independente da religião, do segmento da pessoa, né? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, então tudo de bom já existe dentro da gente, né? E Deus é luz, a gente tem que mostrar a cara, tem que fazer, tem que errar, tem que se propor, né? Não ter essa preocupação com a opinião dos outros, porque quando a gente sofrer, a gente também vai sofrer sozinho. Né? Então, quem vai suprir todas as suas necessidades vai ser você. Quem vai passar por todos os processos dolorosos vai ser você. Mais importante do que se preocupar com a opinião das pessoas, eu sempre falo que a gente também pode medir a nossa vontade de crescer pela quantidade de conversas difíceis que a gente quer ter com nós mesmos, né? Então, identificar isso, ser autogerenciável nas nossas próprias emoções, entender até onde você pode ir, até onde você precisa de ajuda. Então, às vezes eu atendo as pessoas e falo, não, mas para desabafar, eu desabafo com qualquer um. É diferente um atendimento de um terapeuta para um amigo, sabe? Porque o amigo, ele não tem a capacidade técnica para te ouvir. Claro que o sentimento de desabafar ele é muito importante, mas às vezes você está na sua vida que você precisa já de um psicólogo, de um terapeuta, alguém que vai conseguir desembolar suas emoções e botar certinho para dentro.
ou você está precisando realmente dar uma olhada na sua saúde, dar uma olhada no seu círculo que está ali junto com você. Então, eu sempre converso com o empreendedor que é uma vida muito difícil, porque a tia do salão de beleza lá não vai lá fazer o cabelo com a sobrinha dela, o cara da padaria não consegue vender para o melhor amigo de infância. As pessoas esperam você dar certo primeiro para depois acreditar que você tem potencial para aquilo. Mas acaba que o seu círculo é meio que faz você ir para frente. Eu, particularmente nisso, eu tenho muita sorte, que eu tenho um círculo maravilhoso, muito positivo, de pessoas que acreditam em mim, acreditar em mim até mesmo antes do que eu acreditava e que estão sempre me dando feedback construtivo, nem todos fáceis de ouvir, mas todos verdadeiros. Mas se essa não é a sua realidade, comece a pensar sobre isso, sabe? Porque você não precisa que todo mundo valide o seu trabalho. Você precisa que você esteja no direcionamento que você desejou. Porque a nossa aptidão, ela é muito clara. A gente não consegue identificar. Mas para mim, que tô do lado de fora, às vezes, convivendo com você em uma semana, eu falo, caramba, você tem muito jeito para moda, hein? Você poderia trabalhar com isso. É muito nítida, muito claro. Então, eu falo que eu trabalho com gestão estratégica porque tudo que tinha que dar errado dava comigo. E eu tinha que dar um jeito de resolver aquilo. Então, eu criei uma habilidade de resolver problema de uma maneira fácil e, melhor do que isso, anteceder esses problemas. Então, fui desenvolvendo gestão estratégica porque foi orgânico para mim. Como eu comentei com vocês, eu trabalho desde muito nova e estudo e faço curso e fui sempre uma pessoa que gostei de aprender outras coisas. Então, tive que aprender a gerir o tempo porque ele foi necessário para mim. Então, existe também uma característica específica da sua vida que a procrastinação não está deixando você colocar para fora. Né? E não tente entender se ela é o ideal para os outros, ou para a família, ou para a sua cidade, ou para o seu contexto. Ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que estar confluente com aquilo que te faz feliz. Então, por mais que eu fique cansada no final do dia, eu fico um cansado satisfeito, sabe? Se eu nessa conversa aqui eu tiver mudado uma, duas, três pessoas que sejam a procurarem ser uma versão melhor, para mim já valeu todo o esforço, porque essa é a missão por trás do trabalho que a gente faz. Tá? Então eu espero que esses episódios tenham sido produtivos para vocês. A gente continua à disposição. Se alguém também quiser conversar melhor, me procura lá no Instagram, que é @AlineMartinsTreinamentos. Lá também tem um link para o WhatsApp, se você quiser desenvolver algum trabalho específico sobre isso. Mas independente de qualquer coisa, ouça esse episódio com atenção, reveja os anteriores, porque eles são meio conectivos para você ter uma ideia. Veja o primeiro episódio que eu fiz aqui com a Marileia, que a gente deu uma noção geral sobre gestão de tempo. Independente da área que você quer atuar, o que você quer melhorar, a gestão de tempo e a produtividade, ela serve para a sua vida como um todo. Então, se você começar a entender esse conceito, se você virar essa chavinha, você imagina os resultados que você pode ter, a versão que você pode alcançar. E é isso que eu espero, que vocês consigam, daqui a 2 meses, ter uma versão completamente melhor da que vocês têm agora. E que só não vai ser melhor do que a do ano que vem, ou daqui a 2 anos, porque a gente precisa estar em busca sempre dessa melhor versão da gente, tá bom? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui, obrigado pela participação e colaboração de vocês, e eu continuo à disposição para a gente trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia.